Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Eu vou iniciar, como é de praxe, fazendo uma pequena oração. Então, eu convido a todos que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos protetores, em agradecimento, primeiramente, porque estamos aqui reunidos nesta casa, mais uma vez, com saúde, dispostos a ouvir, dispostos a aprender. Que Deus, então, nos ilumine, nos guarde, nos cuide. Ilumine também todos aqueles nossos queridos que ficaram em casa. Ilumine a todos nesse primeiro de ano, nesse dia especial que celebramos a paz. Possamos então ter uma boa conversa, produtiva, que os ensinamentos aqui cogitados possamos inserir lá no nosso dia a dia, que o Cristo e o Kardec, com seus ensinamentos, possam ficar conosco. Uma boa reunião, paz e harmonia, que assim seja. Então, para essa noite, eu pensei em conversar com vocês a respeito desse tema, né? Ano novo, vida nova. Chegando aqui, eu me lembrei de uma história do Chico relacionada às reflexões que nós vamos extrair desse tema, né? Eu vou iniciar contando essa história. Conta-se então que uma mulher se aproximou do Chico logo depois da palestra, né, agradecendo a ele, querendo conversar com ele, porque todos que iam lá queriam conversar com o Chico, né? E ela começou a falar para o Chico sobre o marido, que o marido era bom pai, era excelente marido, era trabalhador, era isso, era aquilo, e teceu uma lista de qualidades do marido. No final da lista de qualidades, ela disse: o meu marido só tem um defeito, Chico, é que ele não vem no centro espírita. Daí o Chico olhou para ela, pegou na mãozinha dela e disse: minha filha, se o seu marido tem todas essas qualidades, para que ele precisa vir aqui no centro espírita? Nós que precisamos aprender, nós viemos, né? Seu marido não precisa vir, deixa ele lá, né? Depois nós vamos linkar o ensinamento da noite, essa historinha. Porque ano novo, vida nova, né? Eu escutei essa história várias vezes, pesquisei lá no YouTube, tinha um título assim. Muito boa a palestra de um companheiro lá do Rio de Janeiro. Mas eu tirei dele só a ideia do título mesmo. Será que precisa mesmo uma vida nova? Será que é para todos? Ano novo, vida nova? Será? Porque se nós compreendermos, aqueles que já compreenderam o Evangelho, aqueles que além de compreender o Evangelho, já conseguem colocar em prática no dia a dia os ensinamentos do Cristo, o título deveria ser diferente. Devia ser Ano Novo, Vida, a mesma coisa, de sempre. Por quê? Porque ele já compreendeu o Evangelho. O Evangelho é um guia que vai fazer com que a gente cumpra a nossa tarefa aqui na vida, aqui na Terra, que a gente não erre. Se nós seguirmos o Evangelho, é bem raro, né?
Então a maioria de nós precisa mudar algumas coisas, né? As pessoas fazem no início de ano aquela lista de prioridades, vou emagrecer, vou economizar, vou isso, vou aquilo, é uma lista, né? E depois não consegue fazer nada, né? A maioria de nós já tem alguns pontos bem definidos do Evangelho, né? Alguns ensinamentos do Cristo ali que realmente não precisa, que nem o marido da senhorinha que conversou com o Chico. Mas a maioria de nós precisa mudar sim alguma coisa na nossa vida, né? Eu acho que Ano Novo, Vida Nova é para aqueles que não compreendem nada do Evangelho, não fazem nada do Evangelho, e talvez ainda assim tenham impulsos de generosidade, tenham impulsos de caridade, tenham impulsos até maiores do que talvez algumas pessoas que conheçam o Evangelho, né? Então vamos refletir, sim, com a conversa da noite, o quanto a gente precisa mudar no nosso dia a dia, para que a gente dê um passinho, né? Porque tudo que Jesus ensinou não vai entrar na nossa cacholinha num ano, né? Vai demorar. Então esses ensinamentos, eles vão vindo progressivamente, a gente vai vivendo e tendo experiências, e aquilo que a gente achava que não gostava, lá de repente, não, mas eu posso gostar, né? Eu posso mudar. Ou o contrário, aquilo que eu não gostava, eu posso passar a gostar, eu posso mudar, se é para o meu melhor, né? Eu sempre faço essa relação de quanto se conhece do Evangelho com a felicidade no mundo. E o dia que as pessoas que vivem no planeta Terra seguirem o que o Evangelho diz, vai ser um mundo regenerado, vai ser um mundo feliz, um mundo melhor, né? Que é que todos nós aspiramos, né? Mas até que isso aconteça, né, o Evangelho vai ter que ser aos pouquinhos, né? No próprio planejamento divino do Cristo, que é o nosso governador, é o nosso líder, né, é o nosso mestre, ele já previu que o Evangelho não seria implantado na Terra imediatamente, né? Por isso que teve lá um planejamento, teve aquele processo forte da crucificação dele, que ele já sabia que tinha que ser daquele jeito, para que aquilo tocasse as pessoas até hoje, né? Eu sempre conto que tem um amigo que ele se diz ateu, mas ele tem atitudes, né, impulsos de generosidade, de caridade. Ele organiza rifa para ajudar pessoas da comunidade, enfim. Ele já ouviu falar de Jesus, mas ele nunca estudou Jesus. Mas não que ele seja daqueles que, digamos assim, renegados, não. Pelas atitudes que ele tem, né? Talvez seja que nem o próprio marido da mulher aquela, não precisa. Ele já tem alguns pontos muito adiantados, né? Enfim, o nascimento de Jesus, ele traz para o planeta Terra uma nova era, uma transformação. Transformação essa que já tinha havido antes, em algum momento, e que agora talvez nós estejamos novamente nesse ponto de transformação. A gente vê aí a violência, a gente vê
as guerras que ainda acontecem, né, as desigualdades, e parece que é um caos, né? Mas na verdade estava tudo previsto, estava tudo na ordem, né? Jesus já sabia que ia ser assim. E esses ensinamentos é preciso ir aos poucos, né? Quando Jesus veio, foi tão importante a vinda, né, de Jesus que ele dividiu a história. Então a gente tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Na história, os historiadores, por mais ateus que sejam, eles seguem, né, essa importância de Jesus, AC e DC. Queiram eles ou não, acreditem eles ou não, né? Jesus tem uma importância porque ele dividiu a história. Os seus ensinamentos dividiram a história. E aos poucos é que a humanidade vai, assim, internalizando esses ensinamentos. Esses ensinamentos não são fáceis de ser colocados em prática na sua integralidade, né? Teve alguns exemplos bem interessantes. Paulo de Tarso saiu de perseguidor dos cristãos para apóstolo do Cristo na mesma reencarnação. Maria Madalena, outro exemplo, saiu da vida da prostituição para apóstolo do Cristo também, né? E a literatura espírita conta essas histórias para nós, né? Então, mas são exemplos pontuais, né? Na maioria de nós é preciso, para assimilar isso, nós precisamos ir aos poucos. Ninguém aqui vai precisar mudar radicalmente a vida nova. Não, nós vamos aprimorar um pouquinho esse ano. Nós vamos analisar, refletir aonde que nós vamos melhorar na nossa família, no nosso trabalho, no trabalho voluntário que a gente faz aqui no Centro Espírita, né? Então, nesse ensinamento que Jesus traz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao mal, mas se alguém te ferir a face direita, dê também a face esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vá 2000 passos com ele, né? Se alguém te processar pedindo a tua túnica, dê também a capa, né? Se alguém te pedir emprestado, dê, né? Não negues a quem te pede, não voltes as costas, ele diz assim, para quem deseja alguma coisa emprestada. Então, nesse ensinamento do Cristo, ele marca uma mudança importante, né? São duas mudanças nesse ensinamento aqui. Um pouco mais atrás, antes de vigorar o olho por olho, dente por dente, porque quando veio essa lei do olho por olho, dente por dente, aqui há 2000 anos atrás, Jesus estava dizendo que essa lei precisava ser melhorada, né? Mas quando essa lei veio, bem antes, ela veio para melhorar. E ela foi muito útil, porque antes de vigorar o olho por olho, dente por dente, era assim. Por exemplo, o vizinho, a família do vizinho que era inimiga vinha e assassinava alguém da minha família. Daí a minha família se reunia e ia lá, assassinava 10 da família do vizinho. Daí a aldeia vizinha se reunia, se recuperava, vinha e assassinava 20. Até que alguém resolveu ter uma ideia assim, não, peraí, gente, se foi um, é olho por olho, dente por dente, né?
temos que ser justos, não dá para ser esse exagero aí, senão não vai parar nunca. Então veja que foi um avanço quando veio a lei do olho por olho, dente por dente. Hoje a gente pensa assim, nossa, que atraso, olho por olho, dente por dente. Mas a verdade é que nós ainda estamos agindo dessa maneira. A própria lei civil, né, ela atribui, digamos assim, uma pena para quem comete um crime. É preciso, né? Então, cometer um crime X vai ter uma pena X. Olho por olho, dente por dente, de uma forma amenizada, que é necessária, né? Porque senão nós estaríamos na barbárie ainda, né? E Jesus, ele foi tão importante, ele foi tão grande, né, que ele deixou esse ensinamento há 2000 anos atrás, e esse ensinamento ainda continua vigorando, né? Ainda nós precisamos deixar o olho por olho, dente por dente. Ainda precisamos. E nesse sentido que nós vamos encontrar numa leitura do Chico Xavier, né, na obra Fonte Viva, nós vamos encontrar um ensinamento que é da obra regenerativa, né? Então, o nosso planeta, na verdade, ele está vivendo uma transição. Desde que Jesus veio, nós estamos, aos poucos, assimilando esses ensinamentos, né? Hoje a população da Terra são 8 bilhões de habitantes, e que conhecem Jesus, ou que estudam, se dizem cristãos, né? Eu não sei se chega à metade disso, o que é bastante, né? Porque existe o islamismo, o hinduísmo e outras religiões que são bem fortes, né? Com um grande número de adeptos. Não que sejam menores, não que sejam... Porque, inclusive, todos esses líderes de todas as religiões do nosso planeta foram instruídos pessoalmente pelo Cristo para vir e cumprirem a tarefa, né? Então, nós estamos num momento de transição. Fomos criados, planeta lá, primitivo. Depois, quando ainda existia aqui o homem, né, primitivo, o homem de Neandertal, etc. Depois passamos para o mundo de regeneração, de provas e expiações. E agora estamos numa transição para o mundo de regeneração. E como é que nós temos que agir nesse mundo de regeneração? É aqui que o Emmanuel, nesse livro, né, pelo Chico Xavier, vem dar umas dicas que eu achei bem interessante para que a gente reflexionasse, né? E olha só, ele se baseou nesse trechinho do Paulo de Tarso, que está lá na epístola que Paulo mandou aos Gálatas, né? E ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo lá já havia compreendido a tarefa, já havia compreendido a ideia da transição, da regeneração, né? Mas a maioria de nós precisa do ensinamento mais mastigado, mais explicado, mais esmiuçado. Aí veio a doutrina espírita, veio Allan Kardec, esmiuçou ali toda o processo de reencarnação, de planejamento reencarnatório, evolução individual dos espíritos, né? E a literatura espírita vem trazer os exemplos, né? Vem trazer aquilo que os espíritos que já foram, já viram como é, vem nos contar.
Aí o Emmanuel diz assim, se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se estamos um pouco adiantados na compreensão do Evangelho, né? Se já compreendemos o Evangelho, se já estamos um passo adiante daqueles irmãos que ainda não compreendem, que não tiveram acesso ao Evangelho, daqueles que não conhecem o Cristo, se já sabemos um pouco, qual é que tem que ser a nossa atitude no mundo de regeneração, né? No mundo primitivo, né? Quem pode mais, chora menos, mas no mundo de regeneração é diferente. E é aqui que o Emmanuel diz assim, né? Se nós impusermos esses ensinamentos a golpes, eles vão nos revidar com outros tantos golpes. Se nós vemos o irmão errando em qualquer coisa, né? Existe o jeito, né, que o Emmanuel nos diz aqui. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes também. Então eu me lembro aqui, né, das religiões, todas elas foram instruídas pelo próprio Jesus, todas a seu tempo. O cristianismo lá no início, como relatado lá no Paulo Estevão, depois veio a Reforma, o budismo, essas religiões orientais, o hinduísmo, todas elas têm um fundo moral que foi o Cristo, né? E às vezes enxergamos no outro, isso é muito fácil, aquilo que nós já compreendemos, né? É muito fácil você enxergar os erros nos outros, daquilo que você já sabe e não faz, né? Mas o jeito que você vai fazer para ensinar esses que não sabem, né? Então, se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, nós vamos apenas aumentar o mal que está ao nosso redor. Se nós aplaudirmos a conduta errada dos irmãos, né, nós vamos aprovar o crime, como diz aqui. Se permanecermos indiferentes diante do erro, né, diante do mal, nós vamos sustentar a perturbação. Mas, daí que vem o ensinamento, né, do Emmanuel. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Então, a obra regenerativa, o mundo de regeneração, ele vai se instalar quando nós enxergarmos o erro dos outros como se fosse uma doença, né? Como se fosse uma doença a ser curada. É isso que ele está dizendo. Então, nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Olha só, nas horas em que a pessoa está no erro, se você for lá condenar, é tão ruim quanto elogiar. É o que o Emmanuel está dizendo. Daí ele diz assim, se quando está pegando fogo você joga gasolina para apagar a fogueira, ninguém vai curar as chagas dessa doença dessa maneira, né? Então ele diz assim, vamos ser humanos. Vamos ser humanos. Primeira coisa, sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com valores da compreensão e da fraternidade.
compreendemos já algumas coisas e outras coisas precisamos compreender sobre a vida, né? Então já temos algumas questões bem definidas, mas tem muitas que nós precisamos aprender ainda, né? Então nós vamos precisar da indulgência, da fraternidade, né? Da compreensão dos outros, quando errarmos. Então existe uma maneira da gente se referir, né, aos erros dos companheiros infelizes, né? O Emmanuel diz que ninguém vai perder exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas, né? Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. No planejamento reencarnatório, nós ouvimos as sugestões da nossa família espiritual quanto às provas que vamos realizar quando chegamos aqui, né? Então, todos nós temos as nossas tarefas, as nossas provas. Todos nós temos as nossas pendências, temos o nosso mérito, né? E é diferente, somos 8 bilhões de habitantes. Eu acho que não tem nenhum planejamento reencarnatório igual. Nenhum. No planeta. Cada planejamento reencarnatório é diferente, de acordo com aquilo que a gente pode oferecer. De acordo com aquilo que a gente tem para dar. Ninguém dá o que não tem, né? E os irmãos mais infelizes no erro, esses, né, exigem, segundo o Emmanuel, esse respeito também, né? Porque nós vamos precisar dessa indulgência, desse respeito. Porque nós escutamos, e isso já está bem enraizado, vai ser difícil, é difícil de mudar isso, mas a gente já ouviu, né, que nós faz o bem, vai para o céu, faz o mal, vai para o inferno, né? A gente pensa que quando chegarmos no mundo espiritual de retorno, vamos encontrar o juiz que vai dizer: tu fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo, vai ter que pagar assim, assim, assim. Não, lá no mundo espiritual, a obra regenerativa já está ativa há muito tempo. Lá não é olho por olho, dente por dente, né? Deus não erra nos planejamentos nossos, né? Lá é aquilo que mais vai ser produtivo, é escolhido para nós aquilo que nós vamos conseguir produzir. Quando tivermos de retorno, nós vamos nos deparar com a nossa consciência. Nós vamos lembrar do que nós combinamos antes de vir. E aí vamos dizer: por que eu fiz tudo isso? Eu devia ter feito aquilo. Tudo está ali no guia, para a gente não errar, que é o Evangelho, né? Então nós vamos precisar. Então toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Nós precisamos entender que eu preciso fazer por mim. Por mim. Posso fazer por aqueles que eu amo e estendendo isso. Eu não posso mudar o planejamento das outras pessoas. Então, aquele que recebeu uma prova mais difícil, que é a prova do poder, da riqueza, estava mais preparado, mas é uma prova mais difícil.
a chance de você rodar numa prova mais difícil é maior, por mais que você esteja preparado. E eu falo, né, que eu luto com isso, de julgar aqueles que têm a prova mais difícil, né? Então, na verdade, nós temos que nos preocupar conosco, olhar para dentro de nós, e a doutrina espírita nos ensina a fazer isso, né? É o autoconhecimento, é o olhar para dentro e descobrir em nós mesmos aquelas coisas que nós podemos mudar, que está ao nosso alcance. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. Se eu ganhasse na loteria, foram milhões agora, né? Eu poderia ajudar muita gente. Talvez eu consiga ajudar uma pessoa só. Aqui com o que eu tenho. Se for isso o planejado, você é um espírito completista. Retornando da minha tarefa aqui na Terra, eu ajudei uma pessoa, estava planejado uma. Vou ser recebido com glórias. Agora, se eu não ajudar nem aquela, porque é pouquinho, eu não vou fazer nada, porque é pouquinho. Daí não ajudei ninguém. Entende? Nós temos que fazer por nós. Por nós. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, meus irmãos, que nesse ano de 2025 nos enchamos de fé e de esperança, de ânimo, de vontade de aprender, de vontade de cumprir com o nosso planejamento aquilo que está ao nosso alcance, né? Gastar o nosso tempo de maneira útil, que contribua não só comigo, mas com as pessoas que convivem conosco, aqueles que estão próximos. E se sobrar tempo, eu vou ampliando, né? Que 2025 seja palco para que a gente possa subir um degrau. Não adianta querer espichar a perna demais e querer subir 2 ou 3, que nós vamos tropeçar. Vamos subir um degrauzinho, né? Aquilo que está ao nosso alcance. Então elevemos o nosso pensamento a Deus novamente, ao nosso amigo Jesus, mais uma vez em agradecimento pela nossa saúde, por mais esse ano vencido, por mais o desafio do próximo ano que está chegando, já chegou. Que possamos vibrar por todas aquelas pessoas que ficaram lá na nossa casa, que amamos. Vamos pedir a Deus que proteja, que guarde, que cuide de todas essas pessoas que convivem conosco. Aí podemos até estender para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros do trabalho, para os nossos companheiros da comunidade. Naqueles lugares onde as coisas estão um pouco difíceis, que as pessoas estão sofrendo mais, como nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, todos os lugares insalubres do nosso planeta, todas as pessoas necessitadas, que a luz divina possa chegar e que o meu desejo de contribuir possa encher o jarro lá da vida espiritual, da energia que Deus manda para todos esses lugares. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.